Hoje vamos ler o capítulo 20 de Apocalipse. Ontem lemos 2 capítulos e eu confesso a vocês que esse é um dos capítulos mais controversos no meio dos cristãos. As afirmações que são feitas aqui são pouco compreendidas e há muita discussão. Se você perceber, primeiro dia que nós nos propomos a ler o Apocalipse, falei sobre pré-milenismo histórico, pré-milenismo, milenismo e muitos outros, porque eles são oriundos desse termo milênio, do amilenismo. E hoje esse capítulo 20 fala exatamente sobre esses 1000 anos. E eu já quero, no início, dizer que eu não tenho a mínima ideia do que se trata isso. Não tenho a mínima ideia do que isso representa de forma objetiva. Eu só sei algumas coisas importantes no todo que nós já lemos juntos e eu penso que elas serão essenciais para a nossa compreensão desse capítulo tão enigmático de Apocalipse 20. No capítulo 19 que lemos ontem, percebemos que vinha num cavalo branco. No versículo 11, vi descer do céu, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Versículo 11 do capítulo 19. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Seus olhos eram como chama de fogo. Aqui fala da vinda de Jesus. Esse capítulo 19 nos mostra acerca do Senhor vir rasgando os céus, com poder, com exércitos no céu. E aí a gente vai ter que ter um cuidado que a gente tem tido desde o início. Se a gente literalizar o texto e também tornar ele cronológico, vai ter algumas compreensões que poderão não fazer muito sentido. Aqui nos fala do último dia, capítulo 19, Jesus voltando, guerreando, é a mesma coisa que fala no capítulo 12 de Apocalipse, que você leu comigo. Fala acerca dele, que viu um sinal no céu, uma mulher vestida, e veio o anjo Miguel e batalhou. O livro de Apocalipse, ele sempre vai falar das mesmas coisas, só que vai ganhando mais significado, ele vai repetindo os mesmos processos. Você lembra? Nós lemos em Apocalipse 7, falando dos 144.000, e depois no capítulo 14, ele fala mais uma vez, só que com detalhes que no 7 não tinha. Então o Apocalipse sempre vai fazer esses processos de voltar ao mesmo assunto, só que dando mais ênfase a algumas coisas e nos mostrando e abrindo a pontinha de outras possibilidades que no capítulo que ele falou como o primeiro não nos contou de forma precisa. É um processo que sempre se repete e ele não é cronológico. Lembra que falamos logo no início que Apocalipse é um livro de figuras colocadas aqui, mas não cronológico, não na ordem dos fatos. A preocupação de João, quando recebeu tudo isso que já lemos, é de nos mostrar, não tornar cronológica, não tornar de forma sequencial e linear os fatos. Ele apenas foi contando e na medida que ele ia vendo e percebendo e achando que era essencial, ele ia escrevendo. Como prova disso, no capítulo 19, ele nos conta que Jesus veio e guerreou e venceu, mas no capítulo 12 ele também disse que Miguel venceu o anjo. E ele vai falando várias vezes, várias voltas de Jesus, e você pode se perguntar, Jesus voltou várias vezes? Não. Ele trata da mesma coisa, não na ordem, só que dando mais ênfase, dando mais detalhes acerca daquilo que é a mesma coisa. E o capítulo 20 vai introduzir um tema muito difícil de se compreender,
como eu falei no início, eu particularmente não tenho a mínima ideia do que se trata, porque a Bíblia no todo não nos dará textos, não nos dará compreensões acerca do que vai ser dito aqui no capítulo 20. É um texto praticamente só, que não tem referências, e nós ficamos apenas com isso. Capítulo 20 de Apocalipse, vamos ler. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Lemos até o versículo 3, vou ler mais uma vez. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Aqui a gente já pode ter uma compreensão bem absoluta acerca da figura de Satanás e do diabo. O cristianismo, principalmente, deu a ele muito poder. Deu a ele praticamente quase todo o poder e deu ao diabo todas as coisas. Colocou o diabo na figura de ser maior do que os anjos, de que ter mais poder do que a maioria das criações vindas de Deus. Mas aqui, no versículo 1 do capítulo 20 já nos mostra que existe um anjo, tem um anjo. E esse anjo, ele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, correntes. E ele prendeu Satanás. Ele prendeu. Aí a gente vai ter que ter aquela preocupação que nos propomos no início. Não literalizar o texto. Se a gente está trabalhando desde o início o Apocalipse como o simbolismo, é um simbolismo que ganha significado a partir do todo que já temos na consciência. Então também a gente não pode pensar de forma literal que são correntes, porque o diabo é um espírito. É uma criação de uma outra energia, de uma outra categoria. Quando a Bíblia afirma que um anjo desceu do céu e trazia correntes, cadeias nas suas mãos e prendeu Satanás e o amarrou por 1000 anos, significando, número 1, que esse anjo, ele tem de Deus essa autoridade, essa incumbência e também tem o poder para fazer isso. Agora, ele o prende, o amarra e o sela no abismo por 1000 anos, para que não engane as nações. Aí vai entrar as maiores discussões que você pode perceber e pode ouvir no meio cristão, principalmente. Pré-milenista, amilenista, eles defendem uma série de possibilidades. Se nós literalizarmos esse texto aqui, a gente vai ter que reler o Apocalipse todo também, porque nós trabalhamos com a perspectiva de não literalizar e transformar tudo o que nós lemos a partir do olhar de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre milênio, apenas aqui. Só temos essa referência. Você lembra? Desde o dia 7 de abril estamos lendo e lemos dos evangelhos até aqui. E essa é a primeira vez que nós percebemos e lemos essa questão de 1000 anos. Mas se você lembrar lá em Pedro, 2 Pedro, se eu não me engano, 3, vai dizer assim, acerca de tempo. Não dizendo acerca das pessoas que caçoam, desde o início, os seus pais, avós diziam que Jesus ia voltar. Não são com essas palavras, mas o sentido é esse. Mas não
vos preocupeis com isso, porque o Senhor não retarda a sua vinda, como alguns a julgam como sendo demorada, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Para você perceber que é completamente simbólico esse amarrou por 1000 anos. Para Deus, entenda que aqui é um anjo que desce do céu e ele habita em uma dimensão que já conversamos que é uma dimensão atemporal. O que significa isso? Não existe tempo, não existe contagem de tempo, não existe cronologia, não existe minutos, não existe meses, não existe horas, não existe anos. Se esses seres não existem em uma dimensão onde o tempo é Senhor, então a gente já pode ficar convencido de que esses 1000 anos não tem a ver com uma contagem cronológica, mas sim com um período, com uma completude, com um tempo que tem a ver não com uma contagem de dias, mas com um estado de ser, com um ambiente, uma maneira de ser tirado, no caso do diabo, a capacidade ou foi limitado dele a capacidade de alcançar os homens, a criação, de forma absoluta, e foi colocado um selo, umas cadeias. Aqui a gente não pode literalizar essas correntes, porque correntes não prendem seres de outra categoria de energia. Então foi-lhe colocado um selo de 1000 anos para que ele ficasse preso. A gente pode também pensar, é apenas pensamentos, o que a gente vai fazer hoje é pensar a partir de tudo que já lemos nos evangelhos. Podemos pensar que foi impedido que Satanás operasse de forma total e absoluta por um tempo, por um momento, ou dele foi tirado o poder de adentrar de forma absoluta nas dimensões da Terra. E os 1000 anos significa período, apenas um período. Assim como você lê pouco tempo na Bíblia, 3 anos e meio, 42 meses, trata-se de um período. 1000 anos trata-se também de um período longo na história. Aí que vai entrar as explicações das linhas escatológicas. Há quem pense, aqui eu vou só apresentar, há quem pense que essa referência de 1000 anos ela é literal, tanto nos 1000 anos como na cronologia de Apocalipse. O capítulo 19 nos fala que Jesus veio na segunda vinda, venceu, etc, etc, que lemos no capítulo 19, e literalmente, depois da segunda vinda, literalmente, Jesus veio, pois que ele veio, no momento da vida dele já inicia os 1000 anos, aí começa a contagem cronológica de 1000 anos. Essa é uma linha, é uma corrente para tentar explicar isso. Eu não penso com essa perspectiva, que não faz nenhum sentido literalizar aquilo que não é literal. Então nós vamos ter que literalizar tudo. Vamos ter que literalizar os 42 meses, vamos ter que literalizar um dragão, vamos ter que literalizar as trombetas, são taças, então a gente vai ter que literalizar tudo. E o simbolismo não será mais necessário. Então no diabo, em sendo preso por 1000 anos, a gente pode pensar na perspectiva que dele foi tirado ou nele foi colocado um selo de que não influenciasse ou alcançasse a criação, os homens, na sua totalidade. Porque influência ele tem. Ele tem as influências no meio dos homens, no meio da criação. Aí vai entrar outra corrente também, que pensa e acredita que esse milênio
inicia, como não é literal, é dado o start, o play, a partir do nascimento de Jesus. Ali o diabo foi preso e começou esse período de prisão do diabo. Há quem também acredite que o milênio não tem a ver com um período ou um momento que o diabo foi preso. É apenas simbólico, tudo é simbólico, e que a história desde o início inicia-se esse milênio, que é o período, um período de toda a história. Eu somente gosto de pensar como eu estou explicando desde o início. Não pode ser 1000 anos literais, senão nós vamos ter que literalizar tudo. Vamos ter que acreditar que Deus está preso ao tempo e espaço. E que essa dimensão onde o diabo vai ser preso, ela é uma dimensão onde o Cronos é o Senhor. E são 1000 anos mesmo. Apenas pensar na perspectiva de um período longo, onde a influência do diabo ela será ou foi diminuída. Também podemos pensar que a cruz foi o dia ou o momento onde essa cadeia, esse selo foi colocado sobre o diabo. Apenas conversando sobre, olha o que diz em Colossenses, vamos ler, só para você entender o que fala em Colossenses. Nós lemos 2, Colossenses capítulo 2, deixa eu achar aqui, é por aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante, se eu não me engano. Quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cetro que era contra vocês nas suas ordenanças, a qual de algum modo, de alguma maneira, era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados, potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Em Marcos 3,27 diz que ninguém pode entrar na casa sem antes amarrar o valente. Só depois que amarrar o valente, aí é possível adentrar. E a Bíblia fala que Jesus é esse valente. Jesus é aquele que amarrou esse valente. Ele entrou nas dimensões da história e amarrou esse valente. São recursos que nós estamos usando do todo que nós já lemos. Mas longe de fazer afirmações, de ter uma ideia de como isso será, literalmente. Só saberemos o dia que acontecer. Por isso, todas as profecias que irão se cumprir, nós apenas podemos conversar sobre elas. Absolutizar, não há como. Só quando ela se cumprir, nós poderemos saber. Por exemplo, Jesus veio, morreu e ressuscitou. Era uma profecia que a antiga aliança nos mostrava. Mas ninguém sabia como seria de forma absoluta, porque trazia e carregava em si muito simbolismo, várias figuras. Só foi sabida por todos quando de fato se cumpriu. Isso é tão verdade que até hoje há quem creia que Jesus não é Deus, porque ainda está esperando. Literalizou os textos e ainda não entendeu que ele já veio. Então esse milênio, por mais que nós conversemos, por mais que exista várias linhas explicando, ninguém, eu não tenho a mínima ideia, e ninguém tem a mínima ideia. Tudo o que as pessoas podem nos apresentar, não importa quem seja o estudioso ou o teólogo, o melhor ou aquele que nem teologia tem, são apenas elucubrações, são apenas pensamentos e são apenas achismos a partir de linhas escatológicas. Por isso eu nem quero usar linhas escatológicas de pré-milenismo, milenismo histórico. Eu apenas quero ler o texto
e pensar de acordo com o Espírito de Jesus, o que Jesus pensa acerca disso. Jesus não tocou no assunto do milênio, lemos isso. Jesus não falou da prisão de 1000 anos de Satanás. Jesus apenas disse que para você entrar na casa, você tem que amarrar um valente. E ele é aquele que entra e amarra o valente. Então ele amarrou o valente. Eu fico com isso. A Bíblia diz, viu um anjo que tinha nas suas mãos cadeias e prendeu o dragão, a antiga serpente, e o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois disto, importa que seja solto por um pouco tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar e vir as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a gente já percebe que não tem a ver com literalismo e é em dimensões que a gente desconhece, porque o anjo desce do céu, traz supostamente correntes que não podem prender espírito, e amarra e bota um selo sobre Satanás no 1000 anos, e ele vê nessa mesma dimensão, vê tronos. Então são em dimensões onde o tempo não existe, então não é literal, os 1000 anos, e toda essa compreensão é simbólica. E viu pessoas assentadas nesses tronos, e viu as almas. Se são almas, então não tem a ver com a percepção e as referências de tempo, são outras dimensões. Essas almas não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o seu sinal. E essas almas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A gente pode pensar, tem um texto em Isaías que vai nos falar de um momento, de um ambiente, de um tempo em que o homem viverá de forma pacificadora com toda a criação. O gado pastando ao lado do leão, a criança próxima à serpente colocando a mão na sua toca, no seu habitat e não sendo ferida, tratando de um momento de paz. Esse momento também pode ser na perspectiva de contagem de tempo, mas fala de um estado. Por conta de tudo que nós lemos nos evangelhos, podemos pensar numa coisa que eu acho muito interessante que nós pensemos, que esses 1000 anos, eles tratam, a Bíblia diz, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, que é o período que o diabo estaria preso, não tem a ver com contagem, mas tem a ver com estado e um modo de viver em paz, em consciência, em reconciliação com todo, com a natureza, com os animais. É uma vida saudável, uma escolha consciente, é uma metanoia que nos alcança. E esse período de 1000 anos é um período que não cabe em 1000 anos, é um estado de ser. Ele é um tempo que em eu alcançando, ele acontece em mim em direção do todo da vida. Eu olho para toda a vida com reverência, com amor, com gratidão. Eu olho para a natureza e cuido da natureza. Eu olho para os animais, eu cuido dos animais. Eu olho para a vida, eu cuido da vida. Eu olho para o humano, eu me dou, eu me entrego na direção do ser humano. Milênio é um estado de vida na plenitude. Essa plenitude, a Bíblia fala que Jesus
Em Jesus estava a plenitude de Deus. Só pode ser alcançada quando nós nos entregamos por completo a Deus. Agora, se esses 1000 anos são literais, para mim não importa, porque eu já alcancei Jesus. Todo segundo é 1000 anos para mim. Todo dia é 1000 anos para mim, porque Jesus sintetiza, hipersimplifica qualquer possibilidade de 1000 anos. Ele diz assim, olha, o dia de Deus é hoje. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque o que nós temos de forma objetiva são esses 1000 anos chamado hoje. Então aproveite hoje, viva hoje, faça pazes com a criação hoje, viva bem hoje, ame hoje, se converta hoje, reconheça hoje, adore a Deus hoje. Não pense no diabo no dia chamado hoje, porque pensar no diabo de forma idolátrica é desamarrá-lo dessa prisão dele. Esses 1000 anos que nós temos é o dia chamado hoje. A gente nem consegue imaginar o que significa 1000 anos, porque o máximo que vivemos é 100, e o que passar de 100 já é fadiga. O que passar de 70, a Bíblia já disse que é fadiga, 80. Então esses 1000 anos não tem a ver com a contagem, tem a ver com o estado, um modo de viver em pacificação. Por isso a figura do diabo é presa, só para nos mostrar que é um estado onde a nossa mente não pensa na possibilidade do diabo. Não que ele não exista, ele exista, mas que ele não é o foco do teu pensar. A culpa não é dele. Não, você não transfere a culpa para o diabo. Você se reconhece, porque você já está em paz. Você já perdoou o mundo. Tudo o que acontece em você é você, o causador, não é o diabo. Porque ele está preso. Preso porque ele não age? Não. Preso porque ele não existe? Não. Preso porque ele ficou na cruz. Isso me basta. Tudo o que ele tentar fazer na minha direção, eu nem darei crédito, porque eu estou nas mãos daquele que é maior do que qualquer possibilidade de diabo. E é só isso que importa. Milênio tem a ver com o estado de ser, com uma convicção inamovível de que os 1000 anos que eu tenho é os 1000 anos chamado hoje. Porque acerca dos 1000 anos chamado amanhã, ninguém tem um controle. Olha o que a Bíblia fala. Ninguém pode acrescentar um palmo da sua vida. Então não se preocupe com o milênio. Se preocupe com o dia chamado hoje. Milênio é um simbolismo. É um estado de viver em pacificação com o todo da criação. Sem pensar no diabo como culpado, porque teu casamento acabou, porque as tuas finanças estão de mal a pior, porque você está doente, porque o coronavírus alcançou o mundo, porque as crianças na África estão passando fome, porque existe tanta maldade humana. Não, o diabo está preso para mim nessas possibilidades. O homem é o causador do seu próprio mal. O diabo os influencia? Sim. Ele está preso simbolicamente porque o poder dele foi limitado. Limitado quando? Não sei. Limitado por quem? Eu sei, Jesus. Está consumado na cruz não é o bastante para a gente acreditar que não importa se são 1000 anos com o diabo ou sem o diabo? Será se o está consumado lá na cruz não nos torna seres habitados e habitantes do milênio? Será se isso não nos basta dizer que milênio é um estado de ser? Será se as palavras de Jesus que dizem: eis que eu estarei convosco todos os dias, é dia por dia, esse todos os dias significando que é o dia chamado hoje, e se o amanhã existir, ele não será nada mais, nada menos do que o hoje.
Porque ficar pensando no milênio de forma cronológica e ficar defendendo correntes que só trazem vaidade para aqueles que as defendem. Porque não é mais fácil se render e dizer que não tem a mínima ideia? É o que eu faço, é o que eu quebro toda a vaidade do saber. Eu não faço a mínima ideia, eu apenas penso nessa perspectiva que eu estou lhe propondo. Para mim, milênio é o dia chamado hoje. Se ele vai acontecer depois da vinda de Jesus, para mim não faz a mínima diferença. E se ele já está acontecendo, eu nem penso no milênio, como também eu não penso nos 1000 anos que o diabo está preso ou que ele está solto. Se ele já aconteceu, para mim tanto faz. Se ele ainda acontecerá, tanto faz. Se no dia que ele acontecer eu descobrir que são 1000 anos literais mesmo, que diferença vai fazer para mim? Porque se eu estou em Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, não faz diferença nenhuma. Para Deus o tempo não existe, então se o tempo não existe, não faz diferença. A diferença que faz é se a tua consciência já foi marcada pela consciência de Deus. Aí é essa a diferença, essa grande diferença. Isso sim fará diferença. Se nós já passamos da morte para a vida, quem já passou da morte para a vida, 1000 anos não é nada, um dia não é nada, milhares de anos não são nada, porque quem já passou da morte para a vida vive eternamente, e eternamente não são contagens de dias, e eternamente não é para sempre. Eternamente é um estado absoluto de tudo, de toda a capacidade, de todas as possibilidades, todos os sentidos humanos serão ultra power, superlativizados. Tudo em nós ganhará significado absoluto no apogeu de todas as possibilidades. Eternidade não é tempo, eternidade é um estado absoluto de ser conforme Cristo é. Nós não contaremos dias. Na eternidade, a Bíblia vai contar, mas na frente nós vamos ler que na morada de Deus não existe sol e nem lua, significando o quê? Que não haverá contagem de dias. Por quê? Porque os dias são poucos para a eternidade de Deus. Milênio é um estado de ser em pacificação com um todo. Esses 1000 anos de prisão do diabo é apenas um selo sobre que ele não, de forma absoluta, influencie a capacidade humana. Simples e tão somente isso que eu quero ficar. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. É uma referência do livro de Ezequiel. Fala desse Armagedon, dessa guerra final, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada de Deus. Desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aqui, esses 1000 anos deixa de existir. Só essa referência. Agora nós somos teletransportados para um outro ambiente
para uma outra camada, para uma outra figura. Esse mesmo cenário dessa batalha do Armagedon já aconteceu no capítulo 18, já aconteceu no capítulo 12, e você já percebeu ele acontecendo. Ele só está ganhando mais agora imagens e significados. É um processo que o Apocalipse e João tem essa temática de repetir os fatos, não sendo cronológicos, não sendo linear, apenas dando mais detalhes, aquilo que ele já falou. E aqui, de forma brusca, o capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo que enganava a todos foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estão, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí o versículo 11 já começa um outro cenário. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriram-se os livros. São os livros que têm a ver com todo de todos. São milhares de milhões de livros, porque esses livros têm a ver com a nossa cronologia de tudo o que saiu de nós como obra. Foram abertos livros no plural. E foram abertos livros. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 10. Vamos ler de novo, só para a gente entender que é de forma brusca que João encerra o assunto do milênio. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Para eles quem? Para o céu e para a terra. Porque aquele que estava sentado no trono não cabe no céu nem na terra, e não cabe em nenhum lugar. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre o trono, toda a criação fugiu. O céu, onde nós afirmávamos que era a morada de Deus, e a terra, onde pretensiosamente dizíamos que Deus morava nos nossos templos, que a mão de Deus estava sobre os nossos templos, das nossas construções humanas, essas figuras de possíveis moradas de Deus, elas fugiram da presença porque elas não acharam lugar, não cabiam. Deus não estava em nenhuma delas. Pelo contrário, todas elas estavam em Deus. Eu vi aquele que estava sentado no trono e tudo fugiu da presença dele. E vi diante dele, vi grandes e pequenos, vi todo tipo de gente. Eu vi branco, preto, eu vi todos os gêneros, eu vi mulher, homem. Eu vi todo tipo de gente, não importando a sua classe, sua cor ou sua escolha sexual. Eu vi gente diante do trono. Eles estavam diante de Deus, e enquanto diante eles estavam, eram muitos, mas de forma particular, de forma uno, de forma individual, foram abertos livros que dizia respeito a cada um que estava diante do trono, diante de Deus. Mas também eu vi outro livro, que é apenas o livro, o artigo definido, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. É um julgamento que tem a ver com o prestar de conta de tudo que você fez na existência, na direção dos seus, dos amigos, dos inimigos, da vida, da criação. Tudo que você fez na direção da criação, dos animais, das plantas, do mar, do céu, do humano, de Deus, de tudo que você fez, estão escritos em livros, e cada um foi escrito, foi julgado pelas coisas que estavam escritas nos livros. Apenas um julgar, não sentenciar, mas um julgamento, que é uma analisar das obras que saíram de mim na direção da vida. Versículo 13. E o mar, os mortos, o inferno, deram os mortos que lá haviam,
o mar deu os mortos que nele haviam, todos que morreram por conta dos mares, estavam nos mares, e a morte, e onde existiam aquelas almas que fizeram as suas escolhas próprias acerca da maldade humana que estavam no inferno, elas, e mesmo assim até elas estavam diante de Deus para terem a última oportunidade de serem julgadas e ter a clareza real do todo, sem traumas, sem ambiguidades, enxergando tudo como é. Estavam todo mundo. A Bíblia que afirma, não sou eu. O mar deu conta dos que nele haviam, a morte que é aquela que mais temida por todos, a morte trouxe todas que ela levou, colocou diante do trono, diante de Deus, e o inferno, onde tinham aqueles que estavam habitando por um tempo, esperando esse ambiente, deu jeito de levar, de entregar os mortos que lá existiam, e todos estavam diante de Deus. E cada um foi julgado segundo as suas obras. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Não tem a ver com as obras feitas e que estavam escritas nos livros. Não tem a ver com o que sai de mim como quantidade de obras. Mas sim, se o meu nome está escrito no livro da vida. É isso que faz toda a diferença. O julgamento vai ser baseado em tudo o que eu sou, tudo o que eu fiz. Mas no final do julgamento, vai ser perguntado só uma coisa. O nome dele está escrito no livro da vida? Eu vou tentar aqui transformar em um cenário. Vou pintar um quadro para você de como eu penso esse julgamento final aqui. Vamos lá. Pense comigo agora. Tenta imaginar comigo esse cenário. No último dia, está aqui todo mundo, eu, inclusive eu. Aí eu estou diante de Deus. Aí uma voz grita e brada o meu nome. Wellington Pacheco de Souza. Eu estou em pé diante de Deus, chorando. Com certeza todo mundo vai estar desesperado de choro, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Está dito aqui, Wellington Pacheco de Souza. Estou diante do trono de Deus. Aí uma voz brada lá do meio do trono, ou do lado, diz: tragam os livros. Ele está lá trazendo os livros. Aí julgamento individual, por isso que não tem a ver com o tempo, vai ser cada um individualmente julgado por tudo que está escrito nos livros. Aí vão dizer: Wellington, nascido dia 2 de setembro de 1983, quando você tinha tal ano, você fez isso, etc. E vai dizendo, você fez isso, a sua intenção quando você quis ajudar era essa, a intenção era essa, a intenção era essa, a intenção era essa, e vai dizendo, você sendo julgado, e vai sendo mostrado, vai sendo exposta, eu e Deus, olho no olho, face a face, Ele me contando acerca de tudo que eu fiz como obra. E depois de Ele ler todos e até o último livro que saiu da minha vida, escrito tudo. Ainda tem um texto em Romanos 2,16, que nesse dia, junto com esses livros, vai estar a intenção do coração do homem vai ser julgada. E os segredos do coração serão revelados, significando que tudo que tu fez estão escritos em livros, mas o que vai de fato ser levado em conta é a motivação que você as fez, que você fez tudo. E depois de o anjo ler tudo que eu fiz nos livros, ele vai chegar diante daquele que está no trono e vai dizer: olha, mediante a tudo que o Wellington fez, todas as obras, ele está condenado ao lago de fogo. Porque as minhas obras, por mais justas que sejam, são como trapo de imundícia. E o anjo dirá para mim: Wellington Pacheco de Souza, segundo as tuas obras, tu estás condenado, tu estás sentenciado à eternidade longe de Deus. E depois dessa sentença, uma voz do meio do trono vai bradar e dizer, vai levantar as mãos. E aquele que está sentado no trono
verá o meu nome, do Wellington Pacheco de Souza, escrito na palma das suas mãos. Porque não são pelas minhas obras, mas é pelas obras do Cordeiro de Deus. E eu criei, não consigo te explicar. As minhas obras me condenam, não sou homem perfeito, estou longe de ser e nem quero ser. Mas eu tenho uma confiança inabalável e imutável de que o meu nome está escrito no livro da vida. E ninguém vai arrancar ele de lá. É assim que eu creio que vai ser o julgamento. O Wellington, tu estás condenado pelas tuas obras. Mas esse anjo dirá, traga o livro, que é o livro da vida. E quando ele abrir, o W estará lá, na ordem alfabética, o Wellington Pacheco de Souza, salvo pela graça de Deus. É nisso que eu creio, meu Deus do céu. Cada um vai ser julgado de acordo com as coisas que estão escritas em livros. Não pense que o fato de você estar servindo na sua igreja, e faça isso com toda sinceridade, amor, seja genuíno, não seja ambíguo. Isso, vai chamar Petson, Wellington Pacheco de Souza, vulgo Negão Gomes. Porque eu sou íntimo de Deus, Ele conhece todos os meus apelidos. Então não pense que o que você está fazendo na sua igreja vai ser acumulado e vai ser uma garantia da sua sentença na direção de Deus. Não. Apenas o que nos torna aqueles que terão o nome escrito no livro da vida é se você crê que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo e pagou qualquer preço por ti. Se você crê, meu amigo, minha querida, eu tenho uma boa nova para você, o teu nome está escrito lá. E mesmo que as tuas obras te condenem, as obras dele te justificam. E quando eu digo isso, parece que, uma vez que a gente tem essa convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida, a gente pode viver qualquer vida, uma vida libertina, uma vida na prostituição. É mentira, porque quem tem um nome no livro da vida não vive assim, e quem vive assim não tem um nome escrito no livro da vida. Entenda uma coisa de uma vez por todas: quem tem um nome escrito no livro da vida não vive desequilibrado. Entenda isso de uma vez por todas. As pessoas dizem, então se eu acreditar assim, quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Se você já pensa assim, você ainda nem se converteu. Porque quem se converteu nem pensa nessas categorias, vive cada dia como se fosse o milênio eterno, vive cada dia na presença, na paz e no amor de Deus, nem pensa nisso. Se você me perguntar, você pensa no céu? Eu não penso, de verdade. Você pensa no inferno? Eu não penso, e no diabo também não penso. E se ele aparecer, eu só vou usar a autoridade que não está na minha vida, no que está escrito no livro, nos livros, mas eu vou usar a autoridade que está no Cordeiro, que foi imolado, que é o valente, que amarra qualquer diabo em qualquer milênio, em qualquer tempo. E não vou ficar procurando, ficar atrás de demônios, não sou um caça-fantasma gospel. Entenda de uma vez por todas, quem tem um nome escrito no livro da vida, quem se converteu, não vive de forma desequilibrada e exagerada. Se você vir alguém vivendo das piores perversões e diz que se converteu, não acredite. Porque quem tem o nome escrito no livro da vida vive da forma mais simples, serena e equilibrada possível. É um ser que erra, claro, ainda está no chão da vida, mas não anda na libertinagem. É por isso que a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado, significando que não vai mais pecar, não. Ele vai dizer, filhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado, Jesus o justo. Nos fazendo acreditar que quem tem um nome escrito no livro da vida não vive de forma desequilibrada. Esse é um bom termômetro para você. Se você é um ser desequilibrado, cheio de ódios, cheio de vingança, querendo que todo mundo morra porque é mal,
Se você passa o dia todo pensando em dinheiro, aí eu quero ganhar, nem que isso gaste toda a tua vida, nem que você abra mão da sua família. Se você é um avarento, teu Deus é mamon. Todo desequilíbrio em qualquer direção. Isso é tão sério que Paulo diz, os evangelhos diz, Eclesiastes diz, todo o espírito do evangelho diz, olha, que você não seja demasiadamente santo nem demasiadamente profano, significando que qualquer extremo é perigoso, até o espiritual. Você tem que achar o equilíbrio da vida. Paulo diz, Senhor, não me dê muito, para que entendo muito eu não me ensorbebeça, não fique vaidoso, jactancioso, e pense que tudo isso eu alcancei pela força do meu braço, pela minha capacidade intelectual e pela minha fidelidade no dízimo e na oferta. Mas também, Senhor, não me deixe ter pouquíssimo para que eu passe fome e blasfeme contra Ti. Ele está falando de quê? Só do equilíbrio, meu Deus do céu. Que é uma das características de quem tem o nome escrito no livro da vida, de quem se converteu, é o equilíbrio na vida, no todo da vida. Amém? Que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente teria muitas coisas para conversar aqui ainda. Nesses 3 minutos que eu vou ter aqui, eu quero resumir o que nós conversamos. Aqui foi nos apresentado o milênio. O milênio onde aqueles que habitarão esse milênio viverão de forma pacificadora, de forma plena. Enquanto eles estão vivendo, o diabo está preso por 1000 anos. Essa é a ênfase do capítulo 20. E logo após, ele nos conta do juízo final. Eu poderia fazer vários links aqui enquanto eu falava acerca do juízo final. Você lembra lá em Mateus 25? Senhor, como é que eu faço? Por que o meu nome está escrito no livro da vida? Eu estou fazendo um paralelo desse mesmo ambiente do trono branco. É a mesma coisa de Mateus 25, a mesma coisa de Mateus 7. Mas, Senhor, por que o meu nome está escrito no livro da vida? Ele falou, porque eu estive com fome e me deste de comer. Estive com frio e me deste de beber. Então, é pela obra? Não. É porque se está escrito no livro da vida, eu faço. E nem lembro o que faço. Por isso que os livros são abertos. Como é que alguém sabe? Como é que Jesus sabe? Como é que os céus sabem? Que eu dei de beber para quem estava com sede, visitei quem estava preso, porque foram abertos os livros. Mateus 25. Mas não são as obras que fazem que o meu nome esteja escrito no livro da vida. É porque o meu nome está escrito no livro da vida que eu visito os pobres, que eu assisto os doentes, que eu cuido dos desabrigados, que eu dou de comida a quem tem fome. E eu nem lembro, porque quem está no lado direito, a partir de Mateus 25, que é o mesmo texto, é o mesmo cenário do juízo final de Apocalipse 20, que também é o mesmo cenário de Mateus 7, que diz que os que estiverem na esquerda vai ser lhes proposto o mesmo processo. Mas, Senhor, por que o nosso nome não está escrito no livro da vida? Aí eles vão dizer, por quê? Mas em teu nome, aqui nos nossos livros, na nossa vida, nós expulsamos demônio, falamos prodígios, sinais, maravilhas, falamos em línguas, visitamos, fizemos tudo. Olha, porque o livro não estava, o nome deles não estava escrito no livro da vida, e eles queriam mostrar que estava escrito com as suas obras. E para que eles provassem, eles cantavam para o mundo. Os Facebooks, os Instagrams e os YouTubes da vida eram os seus livros escritos. Jesus falou, olha, se você der uma esmola para alguém e cantar trombeta, você já recebeu seu galardão. Então esse é o cenário. Lembra, Mateus 20, Mateus 25 e Mateus 7 é o mesmo cenário. E resumindo, milênio é um estado de ser em paz, em amor, em reconciliação com Deus. Os 1000 anos que o diabo está preso é o dia chamado hoje, é a tua não capacidade de entregar tudo para Ele, entregar teu pensamento, a tua mente. 1000 anos é o dia chamado hoje, ponto final. O resto é construção humana. E eu concluo e termino dizendo que eu não faço a mínima ideia do que significa esses 1000 anos, porque o único dia que eu tenho é o dia chamado hoje. Esse é para mim os 1000 anos que eu preciso.
Beijo Mana, beijo mãe, beijo Maricela, beijo Salma, beijo Marisa, beijo Petson, beijo Dani, beijo Michele. Dilata nosso coração e expande nossa mente para toda possibilidade de amor. Até amanhã, capítulo 21 de Apocalipse. Fique com Deus.